Bem, meus queridos irmãos, boa noite para todos. Sejam todos mais uma vez aqui bem-vindos aqui na nossa segunda aula do Bernardo, tá? Descobrindo a igreja. Ok? Vamos orar nesse momento. Tem alguns irmãos aí que estão entrando, vão se atrasar, tá? Mas nós vamos orar, depois eu passo para o Bernardo, aí o Bernardo pode explicar a questão da tarefa aí e seguir aí na aula, tá ok? Deixa eu orar aqui. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos aqui mais uma vez, mesmo dessa maneira virtual. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, que o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Quero te pedir pelo Bernardo, agora com a aula, pelos irmãos que conseguiram entrar aqui na sala. Que o Senhor abençoe esse tempo, seja um tempo agradável, de conversa, de comunhão, de aprendizado, Senhor. Fica conosco e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bernardo, pode assumir aí. Amém. Boa noite para todos. Na Epístola de Paulo aos Colossenses, tá? Capítulo 3, para a gente começar com essa leitura. Tá certo? Já acharam? Bora lá. Versículo 12, tá? 3, 12 até o 17 aqui. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perdoai-vos vós, né? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente entre vós a palavra de Cristo. Habite, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou começar com esse trecho aqui, falando exatamente assim de umas qualidades, né, que o cristão deve não desenvolver, né, que tem já. A verdade é que a gente olha aqui é fruto do Espírito, né? A bondade, a mansidão, né, a longanimidade. Isso é fruto do Espírito, né? E o versículo 13 diz que nós devemos estar suportáveis uns aos outros, né? Suportar é de dor, querido lá, né? Muitas das vezes aquele que está bem fraquinho na fé, suportar no sentido de dar apoio, né? De estar ali dando suporte para ele, né? Às vezes numa luta contra o pecado também, né? E ele diz aqui também que devemos estar perdoando caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, né? E seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele fala aqui, né? Assim como ele também nos perdoa, devemos estar perdoando também. Daí ele fala aqui também, no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Agora eu disse assim, entre vós é porque eu escrevi em cima, né? Eu acho melhor
habite ricamente entre vós a palavra de Cristo, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, hino e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, né? Ele fala que tudo que a gente deve fazer, seja palavra, seja ações, devemos fazer tudo para fazer em nome do Senhor, dando sempre por Ele graça, né? Eu gosto desse texto porque fala um pouquinho assim da importância do nosso relacionamento com Deus, né? Quando ele fala revestir, pois, como eleitos de Deus, né? Escolhidos realmente do Senhor, esse relacionamento, essa intimidade que a gente tem, e também uns com os outros, né? E essa é algo bem há entre nós esse relacionamento, há entre nós essa maneira de interagir com os outros, né? De compartilhar, de viver a vida um do outro, né? Se metendo realmente no bom sentido, né? Um na vida do outro. Seria tão bom, né? Que cada um de nós realmente pudesse ter essa confiança mesmo, essa segurança. A gente está compartilhando as nossas dificuldades, nossos problemas, né? Nossos pecados, nossas lutas contra o pecado, realmente ter confiança. Eu também vejo esse trecho aqui paralelo com Efésios 5, né? Versículo 18 em diante lá. Então, eu deixo esse texto para a gente começar pensando exatamente nisso. A importância do nosso relacionamento com Deus, de busca realmente pela presença dEle, e importante realmente a gente estar buscando na sua palavra, né? Habite ricamente em vós ou entre vós a palavra de Cristo. Nossos relacionamentos, nossas conversas, tudo que nós vamos fazer, diz aqui, seja em ação, deve ser baseado realmente na palavra, para fazermos tudo em nome do Senhor, tá certo? Esse texto para nós, a nossa tarefa hoje era, alguns já mandaram aqui, eu vou ler depois, que era fazer uma definição do que é a igreja. A gente ficou de ver os símbolos, né? Lá na apostila, tá certo? A gente viu lá os 3 princípios lá, a questão do relacionamento, que enfatiza o relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ver a questão dos símbolos, né? Que nós vamos aprender. O que é que acontece? Nesse estudo, conhecendo a igreja, nós vamos começar a pegar um pouco sobre o Velho Testamento, né? Porque o próprio Deus, ele começa realmente lá no Velho Testamento a se comunicar realmente com o homem, com o ser humano, né? E uma das coisas muito interessantes é que ele começou a tratar com o povo escolhido, né? Que foi o povo de Israel. Então, começou exatamente com Abrão, né? E nós vamos ver na vida de Abraão também, para a gente entender um pouco, né, sobre o relacionamento de Abraão com Deus e outros também, né, do povo de Israel, que vai nos levar realmente a entender um pouquinho mais sobre a igreja, né? Você sabe que você não consegue ler só o Novo Testamento, né? Você precisa do Velho, que é para entender, compreender um pouquinho mais sobre Deus, né? Conhecer sobre Deus, né? Por isso que é bem fácil compartilhar a palavra com uma pessoa que já conhece a Bíblia. Por exemplo, o povo de Israel era profundo conhecedor da palavra de Deus, né? Então,
Paulo ministrava a palavra para eles com bastante facilidade. E já para os gentios era de uma outra maneira, né? Porque não conheciam, não tinha palavra, não conheciam a Deus, né? Era mais difícil. Então, o que é que a gente vai ver nessa apostila aqui, né? Que o relacionamento Deus com os homens sempre foi a coisa mais importante, né? Ele diz aqui, sempre foi a essência de tudo, né? Tanto no Novo e no Antigo Testamento. Sabedor de que podemos aprender melhor fazendo e não apenas ouvindo, Deus deu símbolos físicos para representar esse relacionamento. Isso é uma coisa muito importante e nós vamos ver, né? E Deus, ele entendeu isso, né? Que o povo precisa ver, né? Ver. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando ensinava, sempre usava ilustrações, né? Nos ensinos deles, né? Lembra uma dos ensinos lá do solo, né? Que ele usou, né? Tipos de solo, que ele usava a semente, caiu na boa terra e tudo mais, né? Abra sua Bíblia aí para Hebreus capítulo 8, versículo 5, para a gente ler. Hebreus 8, 5. Diz assim, ó. Fala da antiga aliança. Assim, deixa eu ler desde do versículo 1 aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem naqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída como base em superiores promessas, né? O versículo 5 fala que Deus usou figuras, né? Símbolos para mostrar algo que daí ia ser futuro ainda, né? Ou seja, sombra daquilo que ainda vinha acontecer, né? E ele instruiu Moisés para fazer exatamente conforme aquilo que ele ordenou. E um deles aqui foi o tabernáculo. O versículo 13, o versículo diz assim, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer, né? O que é que aconteceu? Deus usou os símbolos aqui para mostrar para o povo a questão do relacionamento dele com o povo de Israel. Ele não só falou, né, mas ele usou figuras. E esse símbolo aqui é uma sombra, uma figura, um símbolo, não são realidade. A realidade era a intimidade realmente com Deus. Então, quando ele usou as figuras lá do tabernáculo, né, esse trecho de Hebreus 5, fala do sacerdócio, né, serviço sacerdotal, que eles, os sacerdotes, eram representantes
né, do povo em relação a Deus. E essa aqui é uma figura do tabernáculo lá. Que era esse tabernáculo aí, direcionado realmente por Deus para que Moisés pudesse construir, né? Ver que o povo ficava ao redor do tabernáculo. E aqui era a presença realmente do Senhor, né? Representava que aqui estava a presença do Senhor. Aqui tinha até a fumaça aí, a glória, Shekinah, né? Quando Deus estava presente no tabernáculo lá. E isso representava algo muito importante, que era a presença realmente do Senhor. Então, o tabernáculo foi importante, mas era a figura realmente do relacionamento de Deus com o povo de Israel. O que aconteceu? O povo de Israel, em vez de se aprofundar na questão do relacionamento com Deus, ele aconteceu que eles deram mais atenção para o tabernáculo, né? A mais importância para o tabernáculo do que para o seu relacionamento com Deus. Então, a figura do tabernáculo era para mostrar a presença de Deus dentro desse tabernáculo lá. Depois do tabernáculo, o que foi que aconteceu? O templo, né? Veio o templo, que é a mesma coisa do tabernáculo, tá certo? Então, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo para mostrar uma realidade para o povo, que era a presença dele no meio do povo. Mas só que o povo de Israel deu mais importância para esse tabernáculo aqui, né? Para a tenda, para isso aqui, do que para o próprio relacionamento com Deus. Então, o que era que Deus queria mostrar? Mostrar a sua presença, né? Mostrar para o povo que ele tinha, realmente queria um relacionamento realmente próximo com o povo de Israel. Então, isso foi uma sombra de uma realidade realmente que Deus queria no meio do povo, que era intimidade realmente com Deus. Assim também os sábados e as festas, né? Eram figuras também que o povo de Israel tinha, prevendo o descanso realmente da salvação, né? Então, tudo que Deus criou para que o povo realmente pudesse, vamos dizer assim, ter em mãos, como, vamos dizer, os recursos, era com o propósito realmente de mostrar uma realidade na vida de Israel, que sempre foi o relacionamento com Deus. O tabernáculo foi isso, as festas foi isso, né? Os rituais de sacrifício também prefiguravam o verdadeiro sacrifício de Cristo, né? O tabernáculo era a presença do Senhor, né? Era o símbolo realmente da presença do Senhor, mas eles deram muita importância para o tabernáculo. Esqueceram da essência, que era o relacionamento com Deus, né? Isso acontece muito hoje, a gente vai ver também nessa questão da religião. As pessoas hoje não entendem que o templo é só uma ferramenta que Deus deu hoje para a sua igreja. Mas eles dão tão importância para o templo, que também não estou dizendo que é errado, mas o relacionamento com Deus às vezes não trata, não busca, né? Então, o tabernáculo, lembra que Daniel, quando estava lá na Babilônia, quando ele orava 3 vezes, a Bíblia fala, né? E toda vez que ele ia orar, ele se prostrava diante de Deus, sempre na direção de Jerusalém, do templo, né? Ele sabia que a presença de Deus era marcada dentro do templo ali, no tabernáculo, tá bom? Também tem esses homens que foi escolhido realmente também por Deus, né? No caso de Arão lá, eles eram homens que sacerdote como intermediadores que faziam sacrifício do povo. O povo ia, levava sua oferta, seu animal, e esses homens eram responsáveis por esse sacrifício. Eles representavam Deus diante do povo e o povo diante de Deus, né?
Então era isso. Mas o que é que também isso era um símbolo de que o próprio Senhor Jesus Cristo ia ser esse sacerdote, né? É esse sacerdote, na verdade. É o sacerdote que a gente acabou de ler aqui em Hebreus capítulo 5, né? Que esse sacerdote é o sacerdote perfeito, né? Que intercede realmente por nós, né? Eles eram intermediadores, fizeram um sacrifício que representava o futuro, o ministério de Cristo, né? Então, eles também deram muita importância lá, os sacerdotes esqueceram da essência do que Deus chamou eles, né? Com a função que eles tinham de representar o povo perante Deus e o povo perante Deus perante o povo. E eles foram muito além disso, né? Se exaltaram, muitos deles, né? Então, perderam também a essência que era o relacionamento com Deus, né? Esses homens eram pessoas realmente que representavam o povo diante de Deus e Deus diante do povo, né? E também era uma figura do próprio serviço sacerdotal do Senhor Jesus Cristo aqui, prefigurava isso, né? A questão do sacrifício lá. O povo trazia a oferta pelo pecado, por algo que eles tinham cometido, né? E que a oferta era exatamente para quê? Diante dos sacerdotes, por um pecado cometido, né? Ou família, coletivamente, um indivíduo, né? Então, isso também era símbolo, né, desse relacionamento realmente com Deus. Mas o que é que eles fizeram também? Eles deram mais importância para isso e sempre esqueceram da essência que Deus sempre queria era desenvolver um relacionamento próximo com o povo, né? Então, tudo isso que Deus deu, o tabernáculo, os sacerdócio, né? Os sacrifícios, as festas, tudo isso eram figuras que tinham uma verdade espiritual por trás de tudo isso, que era a questão dessa busca realmente pela presença, pelo relacionamento com Deus, né? Então, o sacrifício também era algo que estava apontando para algo bem futuro, né? Com a vida do Messias, com a morte do Messias lá na cruz. Então, esse sacrifício aí dos animais, de touro e outros animais, sempre foram figuras realmente do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esse sacrifício que a Bíblia fala, Hebreus 8:13, que a gente leu ainda agora, eram só figuras realmente do que se tornou antiquada, né? Porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo já é o sacrifício perfeito. Então, não há mais necessidade de novamente estar fazendo isso, né? Então, Deus se relacionou com seu povo, né? Esse símbolo era importante, foram muito importantes. E foi através dele que Deus tinha se desenvolver esse relacionamento com seu povo, mas sempre mostrando para a pessoa de Jesus Cristo, né? Quando Cristo veio, tudo isso se tornou antiquado, envelhecido e logo parou de existir. Não houve mais necessidade, né, de que essas coisas realmente pudessem estar acontecendo novamente, sacrificar animais e tudo mais, né? Porque o sacrifício perfeito já foi feito com Cristo. Então, isso foi figuras, foi símbolo que Deus usou para mostrar realmente uma realidade espiritual, que era a questão do relacionamento, a chegada do Messias, a importância de Cristo ser o sacerdote diante do povo, mediador, né, vamos dizer assim, diante do povo, e que era o sacrifício perfeito. Tudo isso foi figura. No Novo Testamento também a gente tem algumas figuras. Lembra lá da ceia, né? A gente tem no Novo Testamento as ordenanças que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, né? Então, esse sacrifício de animais
representava no futuro esse sacrifício aqui do Senhor Jesus Cristo. E o povo nunca entendeu isso, na verdade, né? Nós também, né? Só entendemos hoje porque temos a Bíblia, o Espírito Santo, que nos ajuda a compreender e entender, mas isso foi importante. Deus sempre quis mostrar isso para o povo, né? A questão do relacionamento. Falando do Novo Testamento, das ordenanças, isso fala que são memoriais do que Cristo fez, ajudando os adoradores a lembrar do que Cristo já fez ou está fazendo esse relacionamento com eles, né? Então, as ordenanças que nós temos hoje no Novo Testamento, como o batismo, por exemplo, né? O batismo nas águas. O batismo nas águas é importante para nós, né? O que é que representa para nós o batismo? Ele sempre fala, né, que é uma declaração de fé pública, né, de que a gente entrou no relacionamento com o Senhor. Também é um símbolo da nossa regeneração, né, do novo nascimento, né? Mas tem muita gente que dá muita importância para a questão do batismo, mas esquece realmente da questão da regeneração, do relacionamento realmente com o Senhor. Então, a ceia também, né? O que é que a ceia faz? Mostra para nós. A gente tem uns símbolos, né? O pão, que representa o corpo de Cristo, né? Que é dado por nós, né? O que é o ministério passado, que fala da nossa justificação. A verdade espiritual por trás disso é a nossa justificação, né? Do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tanto o pão como o cálice, né? O pão é o corpo de Cristo, o cálice lá, o vinho, é o sangue derramado por nós, que mostra a questão da nossa justificação, que é a doutrina que nós aprendemos na ceia, e que é o ministério passado do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E isso é algo para a gente, essas verdades espirituais que a gente pratica na ceia, serve para nós lembrarmos realmente o que Cristo está fazendo, já fez o que Ele está fazendo por cada um de nós, né? Outra ordenança no Novo Testamento é o lava-pés, né? Que mostra também o quê? Uma vida de santidade, da nossa purificação, né? Também lá que Cristo já fez em nós, né? Ela é vivida a cada dia, né? Mostrando, é o ministério presente, né? Do Senhor Jesus Cristo, que é a intercessão, a doutrina da santificação, nós aprendemos lá, no lava-pés, né? E temos também a ceia lá, né? Que representa também o futuro, a nossa glorificação realmente com o Senhor, que já é para nós estarmos vivendo, na verdade, essa glorificação. Então, Cristo, ele é a realidade de tudo isso aqui, né? Do tabernáculo, né? Do sacrifício. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana lá, né? A conversa que ele teve com a mulher samaritana, que ela perguntou aonde era o lugar de adoração. Ela estava lá no Monte Gerizim, em Jerusalém. Onde é o lugar de adorar a Deus, né? O lugar, Jesus falou, né? Não importa agora, né? Porque ele já estava presente lá. Então, o que é que Jesus estava buscando? Adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores, né? Então, hoje, mostra para nós o tabernáculo, que era a presença do Senhor. Aonde é que está a presença do Senhor hoje? A realidade nossa hoje, onde é? É no prédio da igreja?
né? Não, é nas nossas vidas, né? É no contexto da igreja, lá do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja local e a igreja, eu chamo a universal, no mundo todo, reunido todos, né? O prédio é só uma ferramenta que a gente usa hoje para nossas reuniões. Alguma pergunta a respeito disso? Ou alguma colocação de vocês aí? Eu queria também... Ok, pastor. O senhor falou no início da nossa aula que seria muito mais fácil trabalhar com pessoas que entendessem melhor a palavra do Senhor, né? Então, o senhor mostrou alguns pontos aí interessantes do entendimento ou não dos judeus, e eu queria entender um pouco a sua fala com relação a isso, né? Já que eles tiveram dificuldade de entender e trazendo para a nossa realidade de hoje. É isso que eu queria que o senhor... Olha, eu conheci um rapaz aqui, conheço, na verdade, ele é um católico, mas ele é um camarada que estuda a palavra de Deus, ele. E a gente conversando junto, ele tem alguns, como ele lê muito, ele conhece muito a palavra de Deus, ele tem algumas coisas realmente bem interessantes e compreende bem, né? O que eu quis dizer com isso foi o seguinte, que quando Paulo, os apóstolos lá ensinavam para o povo de Israel, eles ensinavam porque o povo de Israel, desde criança, já tem essa questão de conhecer as escrituras. Você lembra que eles começam a estudar as escrituras já com 4 anos de idade. 4 anos de idade, cada criança já tem que ir para a aula, para os estudos, né? E dependendo do desempenho dele, se torna lá um estudante, um seguidor lá dos mestres, né? Que são os discípulos dele, né? E aquele que não tinha essa habilidade toda, voltava para casa para desenvolver a profissão do pai, né? Então, todos eles tinham um conhecimento das escrituras. Então, quando o próprio Jesus, eu penso que ele sempre falou a respeito com os religiosos por causa disso, né? Porque eles conheciam a verdade, eles conheciam a palavra de Deus. E eu li naquele dia que Paulo fala lá que eles tinham um bom conhecimento, um bom zelo a respeito da palavra de Deus, das escrituras, mas não com entendimento a ponto de serem salvos, né? E hoje a gente encontra esse tipo de gente aqui também, pessoas que estudam a palavra, não tem compromisso nem com a igreja nenhuma, mas estudam a palavra e tem um bom entendimento, né? Só que tem uns que exatamente que nem o povo judeu, só quer para discutir mesmo a escritura, né? Mostrar que sabe tudinho, mas pode conversar com uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, se torna mais fácil da gente conversar, né? De explicar algumas coisas, porque ele já tem. E aquele que não tem, né? É bem mais complicado, né? É isso que eu quis dizer. Baseado exatamente nesse meu amigo, que de vez em quando a gente conversa, mas é aquela história, né? Que ele tem a questão da mente dele voltada para que ele acredita que é a questão do catolicismo, né? Mas eu vejo assim que ele entende bastante coisa. É aquela coisa, né? Não entende a ponto realmente de crer no Evangelho. Eu tenho orado bastante por isso. Lá em Fortaleza, eu conheci também um rapaz, foi há 2 anos e meio que eu conheço ele. Ele é espírita. E eu tenho conversado bastante com ele a respeito de conhece as escrituras. A gente tem conversado a respeito de alguns textos, né, da palavra de Deus com ele. E a minha oração pelo Glairton, pelo Augusto, é que eles estudando a palavra de Deus, eles possam realmente vir a crer realmente no Evangelho. Deus abriu os olhos dele para crer realmente de uma forma verdadeira, né? Tirar essa venda dos olhos, porque eles são estudiosos da palavra de Deus, né? Eu olho isso até como uma questão de eleito, mas que ainda está com os olhos vendados, né? Para
o evangelho realmente para Deus agir no coração dele. Então, eu vejo assim E com Paulo também, né? A gente tem aquele episódio lá, qual foi onde é que ele chegou lá que ele olha para aquele monumento lá, né? Ao Deus desconhecido, né? Atenas. Atenas, né? Que ele prega lá, né? Olha, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando é esse Deus aqui, né? Aquela oportunidade ali para mostrar realmente o Deus verdadeiro. Eu penso assim também. Eu vejo assim, que é mais... Eu ia perguntar aqui, essa palavra que você leu em Hebreu 5 até o 7, está falando para um povo que sabe a palavra, né? Eu entendo assim para quem é cristão, né? E eu vejo aqui, no caso, muitas pessoas que conhecem a palavra, sabe orar, sabe fazer culto, sabe louvar o Senhor, mas às vezes não sabe governar a própria casa, a própria esposa, os próprios filhos. E também, isso também é uma falta grande. Às vezes a gente olha como um católico, como um budista, e a gente acha que a gente tá livre, né? A gente está na lista, que a gente está bem. A gente tem que avaliar, porque a gente tem que ser o espelho, né? Quando ele usa a palavra, a sombra, né? É o reflexo. Então, a gente está manifestando aonde isso? Não é só no culto, não é só na oração. Então, a gente tem que ser também no falar, no caminhar, no educar. Então, a gente, primeiramente, eu acho que a gente tem que cuidar bastante da família. Isso é uma opinião minha, mas é errada? Eu vejo também assim, que nós da evangélica, eu não gosto de muito usar isso, mas cristão realmente, seguidor realmente do Senhor Jesus Cristo, convertido, salvo realmente e regenerado, precisa conhecer bem o Senhor, conhecer bem a palavra, aplicar bem na nossa vida. Quando a pessoa age assim, a gente tem que ter bastante paciência com essas pessoas, né? Às vezes precisa de alguém para orientar. Olha lá em Mateus 7, 21, foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou lá. É bem forte aquele trecho lá, que muitos naquele dia, o que é que vão dizer? Senhor, Senhor, né? O que é que eles faziam lá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muito naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelhemos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Muitos que estão dentro da igreja, que lê, contribui, faz muita coisa, mas não está tendo relacionamento com Deus, né? Está intimidade com Deus realmente, né? E está falando aqui exatamente de relacionamento. Não vos conheci, porque não tem relacionamento com Deus. E eu penso assim também na igreja dos irmãos, em qualquer igreja, a gente tem muitas pessoas assim, né? Jesus falou do joio, do trigo. A gente vai ter muita gente assim na igreja. Alguns que precisam desenvolver a sua vida espiritual, né? Que é bem lenta, e outros que desenvolvem bem rápido, né? Então a gente tem diversos trechos na palavra de Deus, tem 1 Coríntios também que fala, né? Que aqueles homens eram carnais porque estavam olhando só para a vida dos homens, né? Eu sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cefas, né? Estava olhando só para a vida dos homens. Paulo falou, olha, vocês são carnais devido a isso, né? Precisa crescer, ter maturidade cristã realmente para isso. Tem aquele texto de Hebreus lá também. Tem diversos trechos, né? Que a gente pode olhar isso aí para ver e ter paciência realmente com essa turma aí. Aquele texto que eu li em Colossenses, que a gente iniciou, é interessante, né? Porque fala que a gente vai habitar ricamente entre nós a palavra de Deus. E com isso a gente vai estar instruindo uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, exortando uns aos outros, perdoando uns aos outros, né?
Então, a igreja ela precisa viver isso. Não é? Mas muitas vezes, pastor, a gente tem tendência de fazer com os de fora. Sabe? Então, às vezes, a gente tem mágoa com o nosso próprio marido, com a nossa própria esposa, com nossos filhos. A gente quer curar os de fora, a gente esquece de curar de dentro, a gente quer discipular os de fora. E acho que a gente também tem que cuidar daquelas feridas, aquelas coisas que ficam em casa, sabe? Não deixar na mão de Deus. Deus, com o tempo dele, ele vai fazer. Estou fazendo a obra, estou fazendo isso para ele. Aquilo pode ficar ali armazenado, porque a gente que vai ter que, acho que, resolver, não é isso? Cada pessoa, né? Se eu tenho um problema, uma mágoa com alguém, um problema de relacionamento, por exemplo, eu estou brigado, eu não tenho relacionamento com aquela pessoa, a gente está brigado, cortado as relações ali, eu tenho que imediatamente resolver isso, porque isso impede o meu relacionamento com Deus. Isso impede a minha intimidade com o Senhor. Né? Estou em pecado. E a Bíblia fala que não tem nem que ofertar se eu não já for pedir perdão. Né? Deixa a tua oferta lá, vai primeiro, reconcilia com ele e volta e deposita a tua oferta lá. Né? Então, isso afeta o meu relacionamento com Deus, a minha oração. Marido e mulher tem aquele versículo lá de Pedro, né? Que fala lá que a gente precisa viver essa vida comum do lar, com discernimento, para que não seja interrompida nossas orações. Né? Então, muita coisa afeta realmente a nossa vida com Deus, nosso relacionamento. Né? Uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar a Palavra de Deus e com o Bruce, nós fizemos um estudo que mexeu muito comigo, a questão do meu relacionamento com as pessoas. Se eu tinha algum problema com alguém. Eu nunca parei para pensar nisso. E quando eu cheguei em casa, eu fui dormir, eu fiquei pensando. E no outro dia eu amanheci com uma pessoa que era muito meu amigo, e nós tivemos uma briga. E há muitos anos a gente não se falava. E eu imediatamente fui lá, me reconciliei com ele, porque eu entendi que isso estava impedindo também meu relacionamento com o Senhor. Né? Ele não é cristão, mas o fato de eu estar brigado, de a gente passar e não se falar, eu achei melhor me retratar com ele, pedir perdão, voltar a nossa amizade, porque foi uma coisa que eu considerei que afetou meu relacionamento. Afeta, né? E qualquer problema afeta realmente. Marido e mulher, tá dentro de casa, tem logo que ser tratado. 1 de Pedro, cadê? Deixa eu ler logo isso aqui. 1 Pedro 3,7, né? Que fala lá na questão do relacionamento marido e mulher lá. O 3,7. Marido vos igualmente viver a vida do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher com parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então, marido e mulher tem que ser uma coisa muito séria, realmente. Mas essas são coisas visíveis, não, pastor? Essas são visíveis. Você vê que tem uma discussão, não ora, mas tem coisa que é escondida às vezes, sabe? Que pode estar em relacionamento entre mãe e filho, marido e mulher, na relação de casa. A gente pensa, não estou obrigado, não estou com isso. Mas tem que ter disciplina, mas aí, de repente, uma esposa que é muito vaidosa, se maqueia muito, se veste de um jeito muito que se aparece muito, e esse esposo é muito religioso, ora, faz as coisas. Então, são duas coisas que tem que estar olhando, acho que tem que estar vigiando também, sabe? Então, não adianta uma irmã orar tanto, a irmã da oração, e de repente o marido quase não dá atenção, não sai com ela, e quando vê outras pessoas é mais carinhoso. Essas pequenas coisas tem que vigiar, porque a gente tem que ser a sombra, né? A sombra é o reflexo de Cristo. E quando a gente é um corpo só, acho que a família tem que refletir isso, e a gente tem que, acho que, na minha opinião, né?
trabalhar junto, nos filhos e o casal um com o outro. Isso é uma opinião minha, pessoal, né? Sim, certo. Batista Braga. Eu queria fazer um comentário naquilo que você falou logo lá no início do nosso estudo. A questão quando Deus ele deu alguns símbolos, né, para que as pessoas eles aprendem melhor fazendo. A questão dessa simbologia que são sombras das coisas, né, como Deus mostrou aí para a sombra dos tabernáculos, todas essas coisas. A questão, por exemplo, do católico, você falou que tem algumas pessoas que você se relaciona, são muitos católicos, que leem a Bíblia. Eu conheço pessoas assim, tenho relacionamento com pessoas assim. Eles têm a questão de adorar imagens, né? Aí eu questiono muito com ele sobre isso, passo alguns textos que ele lê muito a Bíblia, e ele fala que eles não adoram imagens, mas na verdade eles adoram. Então, eles têm que ter muito cuidado com a questão dessa simbologia. Eles podem ter a tendência de dizer que isso é apenas um símbolo, né? Que eles não adoram imagem. Mas entender que são sombras de coisas futuras, que Deus não quer. E melhor essa questão da simbologia, porque eu tenho alguns amigos católicos, né? Que eu sempre converso com eles sobre a questão das imagens que eles adoram, né? Eles dizem que eles não adoram imagem. Mas aquilo é apenas para eles poderem se conectar melhor, né? Para eles poderem adorar melhor a Deus. Eles falam que é só um símbolo também. Sim. Esses símbolos de Deus são sombras de coisas que existem nos céus, né? Como o tabernáculo e essas coisas. Eu queria só que você enfatizasse melhor isso aí. Sim, o que a gente está olhando na questão aqui do símbolo dessa apostila é que Deus deixou isso para o povo de Israel para mostrar a realidade do relacionamento dele com seu povo. Que é a questão do tabernáculo, a presença dele, né? A questão do sacerdócio lá, que eram escolhidos esses homens para representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus, que eram eles aí, né? Também um sacrifício que eles traziam para ser realizado lá no tabernáculo, como algo que pudesse pagar, vamos dizer assim, cobrir o pecado, na verdade, né? Eles pecavam e sabiam que eles tinham que apresentar um sacrifício, pela lei mandava, né? Mas que esse sacrifício representava o quê? Algo futuro que ia acontecer ainda, né? Então, sempre Deus quis mostrar para o povo de Israel, através dessas figuras, a importância do seu relacionamento com o povo, né? A essência sempre foi a questão da intimidade com Deus. Mas só que o povo de Israel, como hoje muitos dentro da igreja, eles pegaram esses símbolos e fizeram parte da vida deles, né? Deram mais importância para o símbolo do que para o próprio relacionamento com Deus. É isso que a gente precisa entender, que se a gente não hoje dá importância para o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, e a gente começar a mirar só, por exemplo, no batismo, na ceia, né? no templo, no culto, na celebração, e a gente não está buscando a intimidade com Deus, relacionamento com o Senhor, a gente vai cair no mesmo pecado, no mesmo mal do povo de Israel, né? Que Deus deu. Eu gosto de um texto de 1 de Pedro também, que fala que Deus já deu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de intimidade com Ele. Nós já temos tudo o que precisamos, né? Não falta nada. Mas o que é que a gente faz? A gente não utiliza aquilo que Deus tem nos dado, né? O povo católico, por exemplo, tem a questão das imagens, né? Eles aprenderam assim, né? Eles têm aprendido assim a questão. Mas o que eu queria dizer com isso é que eles conhecem um pouco a Bíblia. Por exemplo, esse meu amigo, ele conhece a palavra de Deus, ele estuda, né? Ele é católico demais. A questão das imagens, ele fala exatamente isso.
que ele vai na igreja, mas ele não está indo para adorar a imagem, mas ele está indo para buscar a Deus, né? Mas aí eu coloco para ele, por exemplo, o sírio. Quando você vem, ele mora em Paragominas. Quando você vem para participar do sírio, por exemplo, né? Qual a importância disso na tua vida? O que é que isso afeta a tua vida, né? E ele fala coisas realmente que, é claro, não é a realidade realmente do que Deus está fazendo na vida dele. Mas eu tenho orado por ele, né? Quando a gente tem oportunidade, eu sempre converso com ele. O que eu penso também, que tem muito cristão, é que corta o relacionamento, corta a amizade com esse tipo de gente, porque ele tem essa questão da idolatria, né? Tem a questão da idolatria, acha que estão perdidos e não tem mais jeito, né? Mas a gente que conhece a verdade sabe que isso é um pecado terrível diante de Deus. A gente precisa orar, ter paciência com eles. Um dia, quem sabe, estão lá para ser escolhido de Deus, né? Para ser liberto realmente dessa idolatria. Então, Verdade. Eu não corto o zap, né? Eu mando muita mensagem. Eu ainda pedi para evangelizar essa pessoa pelo WhatsApp. Eu não corto a amizade de jeito nenhum, porque eu vim de lá do catolicismo, né? pois é, olha aí. Esse camarada que eu conheci lá, que hoje se tornou um grande amigo meu, que é espírita, no WhatsApp, de vez em quando ele passa uma mensagem para mim, de conversa, daí, olha, eu vou dar uma palestra sobre tal assunto, eu preciso de um texto bíblico, né? Eu mando para ele, né? Olha esse texto, né? Mas com essa intenção de que ele possa ler, absorver aquilo e entender, né? E ser liberto realmente dessa questão do espiritismo, né? Que é uma pessoa muito... Ele é novo, ele tem 30 anos, ele é uma excelente pessoa. E eu gostei muito desse garoto, da esposa dele. Eu vou lá e ele sempre quer estar comigo lá. Então, eu oro muito por ele, para que Deus liberte ele dessa religião aí falsa, né? Então, é isso que a gente precisa, ter paciência com ele, né? Ser paciente com esse tipo de gente e orar bastante. Pastor Bernardo, Oi? Pastor Bernardo, eu queria aproveitar essa oportunidade aí, que o Batista falou essas coisas, mas eu queria procurar, então, entender um pouco com relação ao comentário que a irmã Érica fez a respeito do aprendizado, né, do exemplo nas nossas vidas, né, com relação às famílias. Qual foi, na verdade, a participação do povo lá com relação a esses ensinos, né? Então, por exemplo, você falou a respeito, por exemplo, de sacrifício. Se levava um animal para lá, perfeito, entregava para o sacerdote e ele fazia todo aquele processo, né? Mas e o aprendizado do povo com relação a isso? Como era que o povo eles tinham esclarecimento disso, uma vez que era feito só o sacerdote isoladamente? Eu queria entender isso, porque o que foi falado aí, comentado, é com relação às questões de ensinos, né? Que aprenderam desde, você falou, por exemplo, de 4 anos, por exemplo, lá o povo judeu. E aí a gente, trazendo hoje na realidade, como é que a gente entende isso melhor possível? Nessa apostila aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre a vida de algumas pessoas, de Abraão, do próprio discípulo Jesus, Pedro, e outras histórias aqui que a gente tem, né? Que vai nos deixar entender bastante sobre isso. O povo de Israel, eu lendo um pouquinho, né? A gente sabe que como Deus, ele tratou com o povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi um povo escolhido realmente de Deus, né? Para quê?
que Deus queria realmente governar esse povo, ser o rei deles lá, reinar no meio do povo, e ele escolheu um povo de uma só pessoa, né, que foi Abraão. O povo se tornou uma grande nação depois que entrou lá com uma família lá no Egito, acho que 75 pessoas, a Bíblia fala mais ou menos, e saiu uma nação de lá. Então, no meio eu vejo assim que esse tempo de 430 anos que o povo passou no Egito, lá no meio do povo, aprendendo, né, a questão das culturas e as religiões dentro do povo lá, né? O que aconteceu quando o povo saiu de lá do Egito? Quando libertou lá o primeiro sacrifício lá, quando Jesus exigiu lá do povo, foi lá na saída, né? Ele mandou o cordeiro lá que derramar o sangue lá na verga da porta, que ia livrar da morte do primogênito e tudo, né? Mas antes disso, teve o sacrifício de Isaac, lá que a gente vai ver qual a importância que Deus exigiu de Abraão isso. Tá? Eu vejo assim que o povo de Israel aprendeu muita coisa lá no Egito, de religião falsa. Cada animal, a gente olhar eu não tenho toda essa coisa do povo egípcio lá, mas animais que eles tinham como Deus, imagem, tudinho. Quando o povo saiu de lá, que Moisés foi para o monte, foi o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adorar a Deus, né? Então eu penso que o povo já estava acostumado com isso lá, servindo a esse tipo de Deus, e isso nunca parou no povo, né? O povo de Israel nunca parou. E o sacrifício que Deus exigiu que o povo fizesse foi exatamente isso, para mostrar que Deus sempre foi preciso do derramamento de sangue para pagar os pecados. Mas dos animais, sempre Deus deixou claro, exigia deles essa questão do sacrifício, mas eles faziam isso só como ritual, na verdade, porque eles não tinham entendimento, né, em relação à verdade espiritual que estava por trás realmente disso, que Deus queria, que sempre mostrou, né, que era o relacionamento dele com o povo. Isso sempre foi um ritual para ele. Dentro das nossas igrejas, só um ritual, né? O pão e o cálice. Muita gente olha isso como um ritual, não olha para a verdade espiritual que está realmente por trás desse símbolo aí, o pão, o cálice, né? O lava-pés, tá certo? A própria ceia lá. Todo mundo pode olhar simplesmente com ritual. Então, o povo de Israel sempre olhou, eu creio, no entendimento, só um ritual. Nunca pegou a essência realmente de tudo, que era realmente a presença do Senhor na vida deles, o relacionamento, a intimidade com Deus. Olha, eu no início da vida cristã era isso, né? Eu vinha para a igreja para cumprir realmente uma obrigação religiosa, para no culto lá, porque eu tinha que estar no domingo. Era uma obrigação religiosa. Então, 3, 4 anos eu passei fazendo isso. E muito hoje da igreja faz. Então, eu creio que o povo de Israel também sempre fez isso como um ritual. Nunca entendeu realmente a essência, o valor realmente disso que Deus deixou para eles, né? E a gente quer também o batismo, por exemplo. O batismo nas águas, por exemplo. Qual a importância disso para nós? O símbolo disso é muito importante, né? É a questão do nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, nossa fé publicamente, né? Nossa regeneração, que é
a questão da purificação da nossa vida. Mas para muitos aqui se torna só o quê? Um banho, né? Porque não entende a realidade realmente por trás disso tudo aí, do batismo. Né? É a nossa identificação com o corpo de Cristo, realmente. Né? E fala da nossa regeneração. Então, para muitos, esse só é um ritual. Hoje, na realidade, hoje, né? E o povo de Israel sempre viveu só na questão da prática da religião, rituais, realmente, né? O sacrifício dos animais era um ritual, que não entenderam a essência disso, e sempre mostrou, né, para a realidade por trás dessa. Hoje nós entendemos isso, porque temos a Escritura que nos ensina, temos o Espírito Santo do Senhor também que nos dá compreensão de tudo isso. Mas para o povo de Israel sempre foi difícil também, né? O povo de Israel foi difícil entender essas coisas, não entendiu completamente, né? Com tanta facilidade, né? Marcos, cadê o Marcos? Eu vou na próxima aula, eu vou pesquisar mais um pouco sobre a questão dos sacrifícios e para te falar mais um pouquinho a respeito disso, dessa tua pergunta em relação a isso, como o povo de Israel entendia essas questões aí. Eu vou pesquisar mais e uma dívida contigo isso aí. Oi, Jordano. Oi, pastor. Eu teria duas curiosidades. Uma acho que é mais rápida, porque agora estava procurando o versículo que encontrei em João, capítulo 13, porque, sabe, aqui o ensinamento que deram para nós até hoje aqui na Itália sobre aquilo que são esses símbolos que você mencionou no Novo Testamento, que é o batismo e a Santa Ceia. É a única coisa que aqui a igreja ensina, que é não é uma tradição, mas simbólica, que Jesus falou para os discípulos, né, de continuar fazendo na memória dele. A lavagem dos pés foi a primeira vez que eu pessoalmente escutei que é uma coisa simbólica que vai ser produzida até no dia de hoje. Eu procurei agora, eu vi no capítulo 13 de João, quando está escrito que Jesus lavou os pés no discípulo, depois ele diz, eu vi um exemplo, porque vai fazer a mesma coisa como eu ensinei para vocês, que é no versículo 15. Então, esse aqui era uma curiosidade, porque até agora, na Itália, sabe, toda a realidade da igreja evangélica, até agora, ninguém falou sobre a igreja católica que aqui faz a lavagem dos pés no período de Páscoa. O sacerdote vai lavar os pés de maneira simbólica. Aqui o Papa vai lavar os pés a algum imigrante, né, como símbolo. Ou senão, os que estão presos no presídio, o Papa vai visitar um presídio, lava. Somente era a primeira vez que eu escutei de um costume, até hoje, para cristão. Eu penso que é só... Não tem conhecimento de que outras igrejas praticam o lava-pés, além da católica lá, que eu sei como é que a gente faz aqui também. É o lava-pés lá dos fiéis lá na igreja. Tem isso. Quem faz só é o sacerdote lá, o padre, né? A questão aqui de João 13, lá que te vê essa questão uma das ordenanças que a igreja pratica, a igreja dos irmãos, que é feito lava-pés, que é um lavando o pé do outro aqui, né? Não seria só o pastor lavando o pé de todo mundo. Mas o lava-pés que é praticado por nós aqui, né, os irmãos lavando os pés uns dos outros. O que é isso? Isso é um símbolo da nossa santificação, né? Que esse trecho fala exatamente disso, né? Aqui Jesus falou para Pedro, quem se banhou não precisa somente de lavar os pés,
né? Falando exatamente da purificação que o Espírito Santo fez na vida dele, né? Na limpeza, no caso, né? E quando ele fala do lavar somente os pés, é porque te olha a questão do nosso dia a dia, que a nossa santificação, ela é um processo na nossa vida, né? Ela é um processo. Então a gente tem a nossa santificação, a nossa posição em Cristo, somos declarados santos. Temos a nossa santificação futura, que quando nós estivermos na glória, vamos ser como Ele é lá, né? E a nossa santificação aqui, que é contínua, que é algo que é no nosso dia a dia. Sede santo, porque eu sou santo. Então é algo que é cada dia, né? A gente tem que viver essa realidade. Então Jesus estava falando aqui que a nossa purificação, né? Purificação diária, lava-pés. Ele fala que esse é o ministério presente do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria a intercessão que Ele intercede por nós diante do Pai, não é? Exatamente pela vida que hoje a gente tem. A gente não está ainda vivendo o nosso estado de glorificação. Então a gente ainda está sujeito a pecado ainda, né? Então o João falou lá na epístola dele, capítulo 2, lá 1, né? Se todavia pecar, nós temos advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a possibilidade de pecar, né? Mas só que a nossa purificação, a nossa santidade, a gente tem que a cada dia realmente caminhar para isso, que é algo assim que é diário na nossa vida. Então esse trecho fala muito da nossa santificação. E a importância do lava-pés é um símbolo exatamente disso, da nossa purificação diária, que a gente cada dia realmente precisa olhar para a nossa vida de santidade, pureza, né? E é isso que fala esse trecho. Então, a Igreja Católica pratica, ela lava o pé de todo mundo, né? Dessa forma, né? Mas eles são regenerados, eles passaram por esse processo de novo nascimento, né? De ver, não. Mas nós, cristãos, que já temos um relacionamento com Deus, já passamos pelo processo do novo nascimento, a gente tem sim essa realidade na nossa vida. A gente tem que se lembrar todos os dias realmente desse processo de santificação na nossa vida, né? Então esse é o símbolo realmente do lava-pés, a nossa purificação, né, diária que a gente precisa ter. E ele diz que somos bem-aventurados se praticarmos isso, né? Então ele deu exemplo e deixou para a gente realmente praticar. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram isso, né? Mas nós da Igreja dos Irmãos, nós mantemos isso até hoje e oramos para que isso, novas gerações venham e mantenham também, porque isso é importante. A gente tá, é isso que a gente fala da questão desse símbolo, dessa realidade que está espiritual por trás desse símbolo na nossa vida, né? Para muitos isso é só um ritual na igreja. Isso é só um ritual, né? Lava o pé do outro, mas não em um momento está específico, vivendo em realmente um essa período realidade. específico, não é feito em um período específico, ano, ou como a Santa Ceia, agora não sei como funciona lá na igreja de vocês. A maioria das nossas igrejas aqui, ela faz 4 vezes no ano, né? Essa ceia, praticando o lava-pés, o pão e o cálice, né? A ceia do Senhor, essas 3 coisas que a gente faz elementos lá, né? Lava-pés, pão e o cálice. Junto, então. Junto. Oi? Com a pandemia, tudo junto, eu estou então. querendo fazer uma do Zoom. Ceia. Todos juntos, todos juntos. Vez no mês, Que Santa depende Ceia, da ou tem igreja. algumas que faz um domingo sim, um domingo não. Depende. Mas não é tem feito uma- só a questão do pão, né? E o vinho, né? Do pão, Sim. sim, isso mesmo. Pão e do vinho, pão. sim. É distribuído nos bancos,
Dinho, né? Sim. Nós temos uma celebração, que é uma explicação de cada trecho desse. Daí tem os irmãos que compartilham a verdade da sua realidade realmente com Deus, seu relacionamento. É um momento realmente da gente... Isso fala que é para a gente relembrar essa acontecimento que Deus realizou na nossa vida, né? Já em uma verdade espiritual para trazer à memória tudo isso. Pastor, uma outra curiosidade. Não sei, acho que vai ser rápida. É sobre o povo hebreu, né? Uma pergunta. Quando destruíram, né, o templo de Jerusalém no 70 depois de Cristo, né? Acho que terminaram também a fazer os sacrifícios. Então, nenhum sacerdote entrou mais no lugar santíssimo para encontrar Deus, para ter a presença de Deus naquele lugar, né? Então, toda coisa que não sei, eu acho que é a minha cabeça, né, que tá pensando essas coisas. Eu quero só saber se é certo. Daquele dia, daquele momento que o povo de Israel, né, o hebreu, não foram mais fazer esse tipo de sacrifício, né, de animais, que era a única coisa que permitia a ele a limpeza do pecado, né, porque na frente de Deus. Agora, eles pensam que é por merecimento que ele está agradado em Deus, como é o estado dele agora? E se eles fazem sacrifício agora, até hoje, porque não sei. Estou perguntando. Eu vou responder na próxima aula essa tua pergunta, para a gente conversar mais. Essa semana eu vou mandar um link aqui de um vídeo aqui para ti, que eu estava lendo essa semana no Face, que o povo de Israel, esse animal que está aí, que o Ricardo mostrou aí, é um animal realmente que uma cor vermelha, que é um sacrifício perfeito. Ele não tinha que ter nem um pelo diferente, ele tinha que ser perfeito, esse animal aqui. E hoje eu estava lendo esses dias no Facebook, um rapaz colocou lá a questão de que o povo de Israel estão, e o pastor Bill falou isso há muito tempo para nós atrás, que o povo de Israel estava criando, desenvolvendo em laboratório esse animal, porque nunca mais teve essa novilha, né? Não existiu mais, que era a questão do sacrifício, do dinho, e eles estão pensando em retornar exatamente esse sacrifício com esse animal aqui. Eu até mandei para o Ricardo, não sei se o Ricardo abriu lá, mandei para o Benedito e coloquei, olha, o ensino do Bill Burke, né? E eu estava lendo sobre isso, foi interessante. E o pastor Bill me falou isso há muito tempo atrás para nós, e agora eu estava lendo na internet sobre isso. Se não me lembro mal, tem até uma profecia do Antigo Testamento que fala que quando voltarão novamente esse tipo de vaca, né, vermelha. Me lembro agora. Tá. Vai ser reativado o sacrifício lá no tempo tudinho. Né? Mas a gente vai ver, eu vou pesquisar, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Eu vou mandar para você isso aqui, para te dar uma olhada. Eu achei interessante, né? Essa questão do sacrifício, uma boa pergunta que você fez em relação a isso, porque isso prova que o povo de Israel, né, nunca rejeitou sempre o sacrifício de Jesus Cristo, né? O seu Messias, né? Que era exatamente o que o símbolo realmente do sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá, né? Em realidade, o povo de Israel sempre levou para o lado errado. Vocês lembram da serpente de bronze, né? Que Deus mandou Moisés fazer a haste lá no deserto e colocar. Aquela se tornou um objeto de idolatria para o povo, né? Depois foi destruída. Eu até vou ver essa referência da outra vez. Então, sempre
Deus mostra uma coisa, o povo sempre retorcendo tudo, né? Oi, irmão. Eu não sei se mais alguém ia Charles. Pergunta. Oi, irmão. Fala, Charles. É o Charles de Barcarena. Escute, irmão. Como está se falando muito de símbolo, né? A gente sabe que os símbolos, sempre Deus ele quer mostrar, né? Desde dos tempos lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até nós agora, né? A gente vê também em Apocalipse também, que são, né, coisas futuras, mas também existiam símbolos que representavam a presença de Deus no meio do povo, como na saída lá do povo dele, lá do Egito, né, que a coluna de fogo representava também a presença de Deus, aquela nuvem também, né, representando a presença de Deus no meio do seu povo, e até que chegou a questão também da Arca da Aliança. Então, os símbolos, muitas das vezes, faz com que também o ser humano acaba cedendo a adoração dele sendo cultuada a esse símbolo, como o senhor falou, né? Em vez deles adorarem e terem a confiança em Deus, O Senhor. eles acabam, como foi o caso lá da serpente de bronze, que o senhor fez a colocação aí por último. Então, eu me fez lembrar todo esse que a gente estamos tratando aqui sobre a questão lá de 1 Samuel 4, com respeito à Arca da Aliança. O povo hebreu se sentiu intimidado porque a Arca da Aliança não estava no meio deles no momento que eles fossem lutar lá com os filisteus. Então, o que foi que eles fizeram? Olha, não, pede para que tragam a Arca da Aliança para cá, né? Então, ou seja, eles tinham focado a confiança deles em quê? No símbolo, na Arca da Aliança. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus parece assim que tirou mesmo a Arca da Aliança, porque fazendo com que também ele viesse acordar para isso, que a verdadeira adoração, a verdadeira confiança deve ser nele, e não nos símbolos, né? Então, como é que a gente toma nessa intimidade com Deus, né? Se reverenciando. Será que a ceia é um amuleto, como ele estava pensando, né? Então não pode ser Muitas das vezes um ritual, né, da igreja, né? Justamente. Mas o que eu quero frisar é o quê? A questão de ter aquele símbolo, né? Deus permite aquele símbolo, mas o ser humano ele é como esse cara danado para reverter aquilo para uma adoração. É o caso dos católicos, né? E muitas outras religiões também. Bom comentário, isso é um comentário, né? Não é uma pergunta. É um comentário justamente que me fez lembrar disso, né? O símbolo, é verdade, bem lembrado a questão da leva o arca, ser humano, né, para isso. Exatamente, a arca, né? Muitas. Eu estava lendo Josué, acabei de ler, né? Josué, e você sabe que o povo de Israel, eu lendo, o povo de Israel lá, ele entra na Terra Prometida, aquela geração de Moisés não entrou, entrou de Josué, de Caleb, aquela toda. E eu sempre pensei que o povo de Israel tivesse avançado na Terra Prometida e tivesse destruído todas as nações que eles estavam, que Deus mandou, né? Eu nunca me preocupei em ler todinho, eu li todinho o capítulo, todo o livro, e eu achei interessante, né, que muitas nações ali, elas conviveram com o povo de Israel lá, porque já tiveram a confiança realmente de lutar para expulsar aquele povo. E muito do povo de Israel lá, daquelas tribos lá, eles cederam realmente às ordens de Deus, que era para não se contaminar com o povo, na questão da sua religião, de casar com as filhas dos outros povos lá, né? E Deus permitiu que
eles convivessem junto ali, né? Porque eles não tiveram exatamente essa confiança, essa dependência em Deus, né? Para seguir em frente, confiar e destruir realmente o povo. E Moisés não, mas Josué, lá no capítulo 24, ele fala aquele versículo lá, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E ele faz aquilo, né? Que antes os pais deles, antepassados, serviram outros deuses, né? E eles quem queriam buscar agora, né? Então Josué assume aquele compromisso de que ele, a casa dele, ia servir o Senhor. Mas na verdade o povo declara aquilo também, mas começa também a questão da idolatria, né? Da idolatria, daí entra o período dos juízes lá, que eu estou começando a ler também, né? Que aquela geração, Moisés preparou Josué, mas a geração de Josué não preparou a geração que vinha e ela não conheceu a Deus. Por isso caiu no pecado de idolatria e muitas coisas. E vem período dos juízes, daí vem novamente o castigo, né? O castigo de 70 anos no cativeiro, devido à desobediência, à busca realmente por coisas realmente por deuses estranhos, religião, envolvimento, né, do povo. Então, o povo sempre de Israel sempre rejeitou o Deus, né? Até o ponto de também de olhar para as nações que tinham os seus reis, né? E pedir um rei. Mas Deus não queria isso. Mas ele permitiu, porque o povo estava, né, permitiu, deu o primeiro rei que foi rei Saul, né? Depois Davi. Mas qual era a intenção de Deus? Sempre estar ali reinando, né, no meio do povo. Mas foi um povo rejeitado, né? Que eles sempre rejeitaram esse relacionamento que Deus sempre prezou, né? Então, gente, obrigado pelo tempo. Questão dos símbolos, se vocês na próxima aula quiser trazer mais alguma pergunta, alguma outra coisa sobre isso, a gente vai abrir para isso, tá bom? Daí nós vamos já entrar já na aula que vai ser preparação para algo completamente diferente. É um relacionamento com Deus no Antigo Testamento, tá? Nós vamos ver, nós vamos entrar logo nessa aula, senão a gente não vai precisa correr, que a gente já tem 2 aulas, volta a 10, né? E a apostila é bastante grande. Tá certo? Mande a tarefa para mim de hoje, que era para hoje. Quem não fez ainda tem tempo ainda de mandar. Tá valendo um pontinho para vocês, viu? Essa tarefa de hoje. Tá bom? Mas só isso, vamos orar, né? Para encerrar. Deixa eu orar aqui para a gente, depois se quiser mais alguma pergunta, alguma coisa, deixa eu fazer essa oração. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, entendemos que, Senhor, cada dia, Pai, tem zelado pela vida de cada um de nós, realmente, tem zelo, e Teu Espírito Santo que habita em nós tem nos dado realmente alegria no Senhor e também tem nos guiado realmente a uma vida de intimidade com o Senhor. Os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que possamos realmente aproveitar cada um deles, especialmente a Tua palavra que o Senhor deixou para cada um de nós realmente poder estudar e conhecer através dela, a oração que temos realmente a nosso favor, esse acesso à Tua presença, que cada um de nós realmente possa se tornar um homem, uma mulher de oração, porque esse é o nosso relacionamento com o Senhor. Também quero pedir por cada igreja aqui representada, Pai, por cada pastor, que pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor, esteja usando os dons, talentos de cada um dos meus irmãos aqui, os nossos dons e talentos realmente
em prol do crescimento da tua igreja, do fortalecimento da tua igreja, da tua igreja, Pai. Nós olhamos essa questão dos símbolos hoje, entendemos que o Senhor trabalhou na vida do povo de Israel de uma forma muito especial, mas infelizmente esse povo até hoje, Senhor Deus, tem rejeitado o Senhor. Mas eu penso, Deus, que hoje o Senhor tem trabalhado na tua igreja e que o Senhor escolheu realmente pessoas diferentes para que possam fazer parte dessa igreja e que essa igreja que o Senhor comprou com teu sangue precioso, Pai, ela venha realmente glorificar. E eu peço por nós aqui, nos dá esse entendimento, nos dá essa compreensão desse estudo, Senhor, para a gente entender o que é a igreja e viver realmente a realidade da tua igreja, Pai. Então, símbolos realmente não deixam a gente cair no mesmo erro, Senhor Deus, de olhar para os símbolos, Senhor, para as ordenanças e deixar a essência, Senhor Deus, realmente de lado. Deixar as verdades espirituais por trás de cada símbolo realmente, mas que isso faça parte da nossa igreja, da nossa vida e viver a realidade de cada uma delas, Senhor Deus, como questão do lava-pés foi bem comentado, Senhor Deus, que é a purificação realmente das nossas vidas, que o Senhor já realizou e que nós precisamos viver diariamente, Senhor Deus, buscando, se purificando cada dia, Pai, olhando realmente para o Senhor, Pai, olhando para a nossa dificuldade, reconhecer que necessitamos realmente do Senhor, da ajuda do Teu Espírito Santo para viver a realidade da nossa santidade diária, Senhor Deus, na nossa vida. Então, trabalha nos nossos corações, ó Pai, porque necessitamos realmente do Senhor para nós vivermos nossas vidas. Se há em nós, Senhor Deus, um pecado realmente que a gente ainda não confessou, se há algo que a gente precisa, Deus, tratar na vida com alguém, Senhor Deus, traz isso à nossa memória, Pai. Se há, como a Érica falou, de mágoa, de rancor, e o problema, ajuda-nos, ó Deus, porque isso atrapalha realmente nossa comunhão com o Senhor, atrapalha nosso relacionamento uns com os outros, porque queremos realmente viver a realidade realmente de uma intimidade profunda com o Senhor, Pai. Muito obrigado, e está aí sempre, Senhor Deus, nos auxiliando e tomando conta desses momentos realmente para edificação nossa. Obrigado realmente pela responsabilidade de cada um de nós realmente dentro desse corpo, Pai, que o Senhor nos deu. E que isso possa ser, Deus, despertado em cada um de nós, de usar os nossos dons e talentos realmente para o crescimento realmente da tua igreja. Muito obrigado, abençoa, nos dê uma boa noite de descanso, um sono reparador realmente, e que amanhã possamos estar com a energia realmente do nosso corpo renovada pelo teu Espírito Santo e fazer seja honra. Amém, Senhor. Amém. Tá bom, então boa noite para todos. Obrigado, Bernardo. Pode ficar aí à vontade, se quiser. Amanhã vamos ter. E depois eu mando o link. Mais tarde eu mando para vocês acessarem lá a lista de frequência. Essa foi a segunda aula do Bernardo. Faltam 10. Do William já vai para 7.